Fala filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre o progresso da ignorância. Essa obra é do Olavo de Carvalho, né? Cartas de um terráqueo ao planeta Brasil, volume 9. Acompanhe-nos aí, né? Duas notas. Thomas Sowell dizia: nunca entendi por que a ganância você querer conservar o dinheiro que ganhou, mas não é ganância querer tomar dinheiro dos outros. Se referindo aqui, claro, a impostos. Mutatis mutandis, a obrigação moral que os ricos têm de ajudar os pobres, mesmo quando seja tomada em sentido absoluto e intransigente, não implica jamais que os pobres tenham o direito de ser ajudados. Então não tem esse direito, isso não pode ser direito, apesar de que foi constituído assim recentemente no nosso país, a partir das políticas públicas endereçadas às classes menos abastadas. Todo direito de um implica obrigações para algum outro, mas nem toda obrigação que pese sobre alguém gera direitos, para quem quer que seja. A razão disso é simples e auto-evidente. Toda e qualquer obrigação moral ou legal é relativa porque limitada à disponibilidade de meios, ao passo que um direito, uma vez consagrado, ele torna-se universal e incondicional. Decretado que os pobres têm direito à ajuda estatal ou privada de quem quer que seja, né? A simples inexistência dos meios de ajudá-los se torna automaticamente algo como uma ilegalidade, um crime, porque agora é uma política pública. E a sociedade inteira, quanto mais pobre, tanto mais merecerá o rótulo de criminosa, de modo que a pobreza de um será uma espécie de mérito e a de todos um delito abominável. Se isso está muito sintético, analisem e verão que é certo. Da incompreensão dessa obviedade deriva a noção monstruosamente perversa de que uma sociedade onde haja pobres ou muitos pobres é uma sociedade injusta. Em princípio e à luz da razão, toda obrigação moral ou legal está condicionada à regra áurea do direito, que é ad impossibilia nemo tenetur, ou ninguém é obrigado ao impossível. E aí, essa obrigação de ajudar os pobres seria algo que fosse impossível e que não poderia ser empreendido pelo Estado, e muito menos por uma religião como o cristianismo. Ele dá essa orientação, mas não obriga ninguém a ajudar os pobres. Esse é um princípio da filosofia, da teologia evangélica, né, do próprio Cristo, de dar, de vestir a quem comer, inclusive isso é uma condição de salvação. Jesus, não sei se Mateus 20 ou 25 ele fala isso. Qual que será aquilo que vai ser exigido no dia do juízo final? Aí Jesus fala, né, que diante de Deus e na hora do julgamento ele vai perguntar: estive nu e me deste vestir, estive com fome e me deste comer, estive com sede e me deste beber. Então passa a ser uma obrigação do cristão, mas não uma obrigação imposta, no sentido de que é um direito dos pobres receberem isso de quem é religioso. Então, por isso mesmo, a obrigação de ajudar os pobres não dá a estes nenhum direito de exigi-lo. Mas só que é isso que acaba acontecendo, nesse aspecto que eu concordo absolutamente com o Olavo de Carvalho. A absurdidade dessa exigência aparece nítida no delírio de Luiz da Silva, no romance Angústia, de Graciliano Ramos. Inclusive ele pega esse trecho aqui que é muito interessante. Há criaturas que não suporto, que são os vagabundos. Por exemplo, parece-me que eles cresceram muito e, aproximando-se de mim, não vão gemer peditórios, já não pedem mais, né? Gritam, vão gritar, exigir, tomar-me qualquer coisa. Então, o pobre hoje, ele acha que tem esse direito, inclusive começa a exigir de quem tem dinheiro ou do Estado esse direito de ser assistido na sua pobreza. E Luiz da Silva não é nenhum burguês atemorizado ante a revolta dos infelizes. É ele mesmo um pobretão, ressentido, sem dinheiro para o aluguel. Só no mundo das alucinações a pobreza é por si fonte de direitos. Antigamente até os marxistas compreendiam isso. Julgavam que o proletariado industrial tinha o direito de expropriar a burguesia não pelo simples fato de ser pobre, mas por ser o criador material da riqueza social. Então, o proletariado ele produzia riqueza, mas não usufruía da riqueza que ele produzia. Então, por isso ele tinha o direito de expropriar os burgueses. A ordem de miseráveis improdutíveis, que não faziam nada, né, que eles chamavam de lupenproletariado, lupenproletariata, não lhes merecia senão um desprezo, porque eles não produziam riqueza alguma, então, portanto, não teriam direito a nada. E é o óbvio dos óbvios, ninguém se torna um espoliado pelo simples fato de estar sem dinheiro.
Alguém é expoliado se ele produz algo e não recebe o retorno em relação àquilo que ele produziu, né? Para ser um expoliado é preciso produzir primeiro alguma coisa e depois ser despojado dela injustamente. Como o proletariado se recusou a aderir às revoluções marxistas, né, os teóricos do marxismo promoveram a escória, acabaram promovendo o Lupen-proletariado, né, a escória Lupen-proletária, o estatuto de credora universal e portadora ipso facto da autoridade intrínseca das virtudes morais faltantes ao resto da sociedade. Daí ao endeusamento dos delinquentes, o passo foi bem curto, e a ascensão desse pensamento de que os pobres teriam direito por si mesmo de uma assistência em sua pobreza. Da insensibilidade a esses fatos vem a noção de dívida social. Qualquer candidato que propõe a sua eleição como o pagamento de uma dívida social é, com toda evidência, um charlatão, do qual não se pode esperar nada de bom. Se a dívida existe e é social, não pode ser jamais resgatada mediante pagamento a um só indivíduo. Isso vale para o Lula, mas vale também para o Bolsonaro, que veio dizendo, né, em sua candidatura, no seu processo eleitoral, que iria ajudar essas pessoas, né, que elas tinham os direitos. Então não é só o Lula, como ele vai falar, que o fato mesmo de que este se apresente como credor simbólico, herdeiro e resumo vivo de várias gerações de interesses lesados, já mostra que se trata de um vigarista, pois nem aceita pagamento simbólico, nem tem como repassar o pagamento efetivo aos credores defuntos de cujo crédito se apropria indevidamente. Todo eleitor, em seu juízo perfeito, deveria pensar nisso antes de votar em tipos como o Luiz Inácio Lula da Silva ou Barack Hussein Obama, mas também antes de votar no próprio Bolsonaro, que durante muito tempo criticou o Bolsa Família e agora é um defensor do Bolsa Família, inclusive está dizendo para os pensionistas e os recebedores do Bolsa Família que se não passarem as reformas, esses benefícios serão cortados ou não terão fonte, não terão receita para serem pagos, né? Mas, tão logo a pobreza se torna fonte de direitos, é inevitável que o carreirista desprovido de méritos próprios se invista de prerrogativas imaginárias derivadas da pobreza alheia, impondo-se como recebedor único da dívida social. Um vigarista é elevado à segunda potência, à máxima potência. Isso foi um pouquinho do progresso da ignorância, de como a ignorância cresce no nosso país. Segundo o Olavo de Carvalho, né, 2 notas dele. A primeira falei aqui, numa outra oportunidade nós vamos falar da segunda nota. O Olavo de Carvalho tem muita coisa interessante, muita coisa massa, e acho que é importante a gente conhecer a literatura, o que ele escreveu, o que ele falou, até para poder criticar mais embasadamente ou até concordar naquilo que deve ser concordado. Eu, nesse aspecto aqui, concordo plenamente com ele. De que esses direitos, alguns dos direitos chamados direitos sociais, são bem complicados de ter uma fundamentação minimamente digna dentro de um sistema econômico. Pode ter um direito, você colocou lá na letra da lei essa assistência, mas fundamentar essa assistência de forma inequívoca é bem mais complicado. Então, isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seu comentário falando o que você tem achado dos vídeos e também deixe sugestões de temas e assuntos que você queira ver abordados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.